Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 11. Eu ainda estava comendo as últimas batatas fritas, que já estavam frias, mas não me importei, quando entramos em uma ruazinha sem saída chamada Alameda dos Paralelepípedos. Talvez já tivesse sido de paralelepípedos, mas agora era de asfalto liso. A casa no final era o chalé dos paralelepípedos. Era uma casa grande de tijolos com janelas elegantes e musgos no telhado. Você me ouviu, musgo. Maluquice, né? Tinha um portão, mas estava aberto. Havia placas nas laterais do portão, que eram feitas da mesma pedra cinza da casa. Uma dizia, proibida a entrada. Estamos cansados de esconder os corpos. A outra mostrava um pastor alemão rosnando e dizia, cuidado com o cão feroz. Liz parou e olhou para minha mãe, as duas sobrancelhas erguidas. O único corpo que o Regis enterrou foi o do papagaio de estimação Francis, disse minha mãe, batizado em homenagem a Francis Drake, o explorador, e ele nunca teve cachorro. Por causa da alergia, falei no banco de trás. Liz dirigiu até a casa, parou e desligou a luz azul no painel. A porta da garagem está fechada e não estou vendo nenhum carro. Quem está aqui? Ninguém, disse minha mãe. A empregada o encontrou. A senhora Coelho, Davina. Ela e um jardineiro que trabalhava meio período eram os únicos funcionários. É uma boa mulher. Ela me ligou logo depois que chamou a ambulância. A ambulância me fez pensar se ela tinha mesmo certeza de que ele estava morto. E ela disse que tinha, porque trabalhou em uma clínica para idosos antes de trabalhar para o Regis. Mas ele tinha que ser levado para o hospital antes, mesmo assim. Falei para ela ir para casa assim que o corpo fosse retirado da casa. Ela estava bem nervosa. Perguntou sobre Frank Wilcox, o gerente de negócios do Regis, e falei que faria contato com ele. E vou mesmo. Mas na última vez que falei com o Regis, ele disse que o Frank e a esposa estavam na Grécia. E a imprensa? Perguntou Liz. Ele era um escritor famoso. Meu Deus do céu, não sei. Minha mãe olhou em volta como louca, como se esperando ver repórteres escondidos nos arbustos. Não estou vendo nenhum. Talvez nem saibam ainda, disse Liz. Se souberem, se ouviram no rádio amador, eles vão atrás da polícia e do atendimento de emergência primeiro. O corpo não está aqui, então a história não está aqui. A gente tem tempo, calma. A falência está bufando no meu cangote. Eu tenho um irmão que pode ter que viver em um asilo pelos próximos 30 anos e um filho que pode querer fazer faculdade um dia. Então não me mande ficar calma. Jamie, você está vendo ele? Você sabe como ele é, né? Me diz que está vendo. Eu sei como ele é, mas não estou vendo ele, falei. Minha mãe soltou um gemido e bateu com a base da mão na pobre franja embaraçada. Fui levar a mão à maçaneta e, surpresa, não tinha maçaneta. Pedi para Liz me deixar sair e ela deixou. Nós todos saímos. Bate na porta, disse Liz. Se ninguém atender, a gente dá a volta e levanta o Jamie para ele olhar pelas janelas. A gente pôde fazer isso porque as janelas, com detalhes entalhados nelas todas, estavam abertas. Minha mãe correu para tentar a porta e fiquei sozinho com a Liz por um momento. Você não acha mesmo que vê gente morta que nem aquele garoto do filme, né, campeão? Eu não ligava se ela acreditava, mas teve alguma coisa no tom dela, como se tudo fosse uma grande piada, que me irritou. A minha mãe contou sobre os anéis da senhora Burkett, né? Liz deu de ombro. Pode ter sido um palpite de sorte. Você por acaso não viu ninguém morto no caminho até aqui, viu? Eu falei que não,
Mas é difícil saber se a gente não falar com eles, ou eles com a gente. Uma vez, quando minha mãe e eu estávamos no ônibus, eu vi uma garota que tinha cortado os pulsos tão fundo que pareciam pulseiras vermelhas. E eu tive certeza de que ela estava morta. Apesar de ela não estar tão nojenta quanto o cara do Central Park. E naquele mesmo dia, quando saímos da cidade, vi uma senhora de roupão rosa parada na esquina da 8ª Avenida. Quando o sinal abriu para os pedestres, ela ficou parada olhando em volta como uma turista. Ela estava com aquelas coisas de enrolar o cabelo. Podia estar morta, mas também podia ser uma pessoa viva andando por aí. Como minha mãe dizia que o tio Harry fazia às vezes, antes de ela o colocar no primeiro lar. Minha mãe me disse que, quando o tio Harry começou a fazer isso, às vezes de pijama, ela parou de achar que ele poderia melhorar. Quem é vidente dá sorte o tempo todo, disse Liz. E tem um ditado antigo que diz que até um relógio parado acerta 2 vezes por dia. Então você acha que minha mãe está maluca e que estou ajudando na maluquice dela? Ela riu. Isso se chama facilitação, campeão. E não, eu não acho isso. Acho que ela está chateada e se agarrando ao salva-vidas que encontrar. Sabe o que isso quer dizer? Sei, que ela está maluca. Liz balançou a cabeça de novo, com mais ênfase agora. Ela está passando por muito estresse. Eu entendo, mas inventar coisas não vai ajudar. Espero que você entenda isso. Minha mãe voltou. Ninguém atendeu a porta e a porta está trancada. Eu tentei abrir. Tudo bem, disse Liz. Vamos espiar pela janela. Nós contornamos a casa. Deu para olhar pelas janelas da sala de jantar porque elas iam até o chão, mas eu era baixo demais para as outras. Liz fez pezinho para eu olhar nessas. Vi uma sala grande com uma televisão enorme e móveis caros. Vi uma sala de jantar com uma mesa comprida onde cabia todo o time do Mets e talvez até os arremessadores de reserva. Era bem estranho para um cara que odiava companhia. Vi uma sala que minha mãe chamou de salinha de visitas e atrás ficava a cozinha. O Sr. Thomas não estava em nenhum desses lugares. Talvez ele esteja lá em cima. Eu nunca fui lá, mas se ele morreu na cama ou no banheiro, pode ser que ainda esteja. Duvido que ele tenha morrido no trono, como Elvis, mas acho que é possível. Isso me fez rir. Chamar a privada de trono sempre me fazia rir, mas parei quando vi a cara da minha mãe. O assunto era sério e ela estava perdendo as esperanças. Havia uma porta na cozinha e ela tentou girar a maçaneta, mas estava trancada, como a porta da frente. Ela se virou para Liz. Será que a gente pode... Nem pensar, disse Liz. A gente não vai invadir a casa, Ti. Já tenho muitos problemas no departamento, sem disparar o alarme da casa de um autor best-seller que acabou de morrer. E tentar explicar o que estamos fazendo aqui quando os caras da empresa de segurança aparecerem. Ou a polícia local. E falando em polícia, ele morreu sozinho, né? A empregada o encontrou? É, a senhora Quayle. Ela me ligou. Eu falei... A polícia vai querer fazer umas perguntas a ela. Já devem estar fazendo isso agora mesmo. Ou talvez ao legista. Não sei como fazem as coisas no condado de Westchester. Porque ele é famoso? Porque acham que alguém pode ter assassinado ele? Porque é rotina. E sim, porque ele é famoso, eu acho. A questão é que eu gostaria que a gente estivesse longe quando aparecerem. Os ombros da minha mãe murcharam. Nada, Jamie. Nem sinal dele. Eu balancei a cabeça. Minha mãe suspirou e olhou para Liz. Será que a gente pode olhar a garagem?
Liz deu de ombros, como quem diz a festa é sua. Jamie, o que você acha? Eu não conseguia imaginar por que o Sr. Thomas estaria na garagem, mas achei que era possível. Talvez ele tivesse um carro favorito. Acho que a gente deve, já que estamos aqui. Nós começamos a andar para a garagem, mas eu parei. Havia um caminho de cascalho depois da piscina do Sr. Thomas, que estava vazia. O caminho tinha árvores dos dois lados, mas como estávamos no fim da estação e as folhas tinham caído quase todas, deu para ver uma construção verde. Eu apontei nessa direção. O que é aquilo? Minha mãe bateu na testa de novo. Eu estava começando a ficar com medo de ela provocar um tumor cerebral ou algo do tipo. Ah, meu Deus! La petite maison dans la bois. Por que não pensei em ir lá primeiro? O que é? Perguntei. O escritório. É onde ele escreve. Se ele estiver em algum lugar aqui, vai ser lá. Vamos! Ela segurou minha mão e me puxou pela parte rasa da piscina, mas quando chegamos ao começo do caminho de cascalho, eu firmei os pés e parei. Minha mãe continuou andando, e se Liz não tivesse segurado meu ombro, acho que eu teria caído de cara no chão. Mãe? Mãe! Ela se virou com uma expressão impaciente. Só que essa não é a palavra certa. Ela parecia quase maluca. Vem! Estou dizendo que se ele estiver em algum lugar aqui, vai ser lá. Você precisa se acalmar, tia, disse Liz. A gente vai olhar o chalé de escrita dele e depois acho que a gente tem que ir. Mãe! Minha mãe me ignorou. Ela estava começando a chorar, uma coisa que ela quase não fazia. Ela nem chorou quando soube o quanto o imposto de renda queria. Naquele dia, ela só socou a mesa e os xingou de filhos da mãe e sanguessugas, mas agora ela estava chorando. Pode ir se quiser, mas nós vamos ficar até Jamie ter certeza que não rolou. Pode ser só um passeio divertido para você, para fazer a vontade da maluca. Isso não é justo, mas estamos falando da minha vida. Sei disso, e da vida do Jamie, e... Mãe! Uma das piores coisas de ser criança, acho que a pior de todas, é como os adultos te ignoram quando começam com as merdas deles. Mãe, Liz, as duas, parem! Elas pararam. Elas me olharam. Lá estávamos nós, duas mulheres e um garotinho de moletom do New York Mets, do lado de uma piscina vazia em um dia nublado de novembro. Apontei para o caminho de cascalho que levava à casa no bosque em que o Sr. Thomas escrevia seus livros sobre Roanoke. Ele está bem ali. Capítulo 12. Ele veio andando na nossa direção e isso não me surpreendeu. A maioria deles, não todos, mas a maioria, sentem atração por gente viva por um tempo, como insetos se sentem atraídos por aquelas luzes que matam insetos. É um jeito horrível de dizer, mas só consigo pensar nisso. Eu saberia que ele estava morto, mesmo que não soubesse que ele tinha morrido. Isso por causa do que ele estava vestindo. O dia estava frio, mas ele estava com uma camiseta branca, um short largo e aquele tipo de sandália de tiras que minha mãe chama de sandália de Jesus. E tinha uma coisa estranha. Uma faixa amarela com um laço azul preso nela. Liz estava dizendo para minha mãe que não tinha ninguém ali e que eu só estava fingindo, mas não prestei atenção. Eu me soltei da mão da minha mãe e andei na direção do Sr. Thomas. Ele parou. Oi, Sr. Thomas, falei. Sou Jamie Coughlin, o filho da tia. A gente nunca se conheceu. Ah, para com isso,
disse Liz atrás de mim. Fica quieta, disse minha mãe. Mas uma parte do ceticismo da Liz devia ter passado para ela, porque ela me perguntou se eu tinha certeza que o Sr. Thomas estava mesmo lá. Também ignorei isso. Eu estava curioso para saber o que era a faixa que ele estava usando, que estava usando quando morreu. Eu estava sentada à escrivaninha, disse ele. Eu sempre uso faixa quando escrevo. É meu amuleto de sorte. Para que serve o laço azul? É da competição regional de soletrar que eu ganhei quando estava no 6º ano. Venci garotos de 20 outras escolas. Perdi a competição estadual, mas ganhei esse laço azul pela regional. Minha mãe fez a faixa e prendeu o laço nela. Na minha opinião, eu achava que era uma coisa esquisita para ele ainda estar usando, porque o 6º ano do Sr. Thomas deve ter sido 1 zilhão de anos antes. Mas ele falou sem nenhum constrangimento e nenhuma vergonha. Algumas pessoas mortas conseguem sentir amor. Lembra que contei que a Sra. Bucket beijou a bochecha do Sr. Bucket? E conseguem sentir ódio, uma coisa que aprendi no devido tempo. Mas a maior parte das outras emoções parecem sumir quando elas morrem. Nem o amor me parecia tão forte. Não gosto de contar isso, mas o ódio fica mais forte e dura mais tempo. Acho que quando as pessoas veem fantasmas e não gente morta, é porque elas estão cheias de ódio. As pessoas acham fantasmas assustadores porque eles são. Eu me virei para minha mãe e para Liz. Mãe, você sabia que o Sr. Thomas usa uma faixa quando escreve? Ela regalou os olhos. Isso saiu na entrevista da Solon com ele 5 ou 6 anos atrás. Ele está usando agora? Está. Tem um laço azul. De quando ele ganhou a competição de soletrar. Na entrevista, ele riu e chamou de minha afetação boba. Pode ser, disse o Sr. Thomas, mas a maioria dos escritores tem afetações e superstições. Nós somos como jogadores de beisebol nesse sentido, Jimmy. E quem vai discutir com quem tem 9 best-sellers no New York Times? Meu nome é Jamie, falei. Você contou ao campeão aqui sobre a entrevista, Ti? Deve ter contado. Ou ele mesmo leu. Ele lê muito bem. Ele sabia, foi só isso, e ele... Cala a boca, disse minha mãe em um tom bravo. Liz levantou as mãos como quem se rende. Minha mãe parou ao meu lado e olhou para o que para ela era só um caminho de cascalho sem ninguém nele. O Sr. Thomas estava parado bem na frente dela com as mãos nos bolsos do short. Era um short largo e eu torci para ele não empurrar as mãos com força dentro dos bolsos, porque parecia que ele não estava de cueca. Diz para ele o que eu pedi para você dizer. O que minha mãe queria que eu contasse era que ele tinha que nos ajudar, senão o gelo financeiro fininho no qual a gente estava andando havia 1 ano ou mais ia quebrar e a gente ia se afogar em um mar de dívidas. E também que a agência tinha começado a perder clientes porque alguns escritores dela sabiam que a gente estavam com problemas e talvez fosse obrigada a fechar. Ratos abandonando o navio afundando. Foi assim que ela o chamou uma noite, quando a Liz não estava em casa e minha mãe estava na 4ª taça de vinho. Mas não dei bola para todo o blá blá blá. Gente morta tem que responder às perguntas que a gente faz, ao menos até desaparecer, e também tem que dizer a verdade. Então, fui direta ao ponto. A minha mãe quer saber qual é o assunto de O Segredo de Roanoke. Ela quer saber a história toda. Você sabe a história toda, Sr. Thomas? Claro. Ele enfiou as mãos bem fundo nos bolsos e deu para ver uma linha fina de pelos descendo pelo meio da barriga, embaixo do umbigo. Eu não queria ver isso, mas vi.
Eu sempre tenho tudo antes de escrever qualquer coisa. E guarda tudo na cabeça? Eu tenho que guardar. Senão alguém pode roubar. Botar spoilers na internet. Estragar as surpresas. Se ele estivesse vivo, isso poderia parecer paranoia. Estando morto, ele só estava declarando um fato, ou o que acreditava ser um fato. E eu achava que o que ele disse fazia sentido. Tinha trolls de computador espalhando coisas na rede o tempo todo. Desde merda chata como segredos políticos, a coisas realmente importantes. Como o que ia acontecer no último episódio da temporada de Fringe. Liz se afastou de mim e de minha mãe. Se sentou em um dos bancos junto à piscina. Cruzou as pernas e acendeu um cigarro. Parecia que ela tinha deixado os lunáticos cuidarem do hospício. Por mim, tudo bem. Liz tinha pontos positivos, mas naquela manhã ela estava só atrapalhando. Minha mãe quer que você me conte tudo. Falei para o Sr. Thomas. Vou contar para ela e ela vai escrever o último livro sobre Roanoke. Ela vai dizer que você mandou para ela quase tudo antes de morrer, junto com as anotações sobre como terminar os últimos capítulos. Vivo, ele teria rido da ideia de outra pessoa terminar seus livros. O trabalho era a coisa mais importante de sua vida. E ele era muito possessivo. Mas agora, o resto dele estava deitado em uma mesa de autópsia em algum lugar, com o short caqui e a faixa amarela que estava usando ao escrever suas últimas frases. A versão dele que estava falando comigo não sentia mais ciúmes dos segredos. Ela consegue fazer isso? Foi tudo o que ele perguntou. Minha mãe garantiu a mim e a Liz no caminho até o chalé dos paralelepípedos que era perfeitamente capaz de fazer isso. Regis Thomas insistia que nenhum copydesk alterasse nenhuma das suas preciosas palavras, mas na verdade minha mãe copydeskava os livros dele havia anos sem avisar, mesmo quando o tio Harry ainda estava com a cabeça boa e cuidando dos negócios. Algumas das mudanças eram bem grandes, mas ele nunca soube, ou pelo menos nunca disse nada. Se alguém no mundo era capaz de copiar o estilo do Sr. Thomas, esse alguém era minha mãe. Mas estilo não era o problema. O problema era a história. Ela consegue, falei, porque era mais simples do que contar tudo aquilo. Quem é aquela outra mulher? Perguntou o Sr. Thomas, apontando para Liz. Aquela é amiga da minha mãe. O nome dela é Liz Dutton. Liz ergueu o rosto brevemente e acendeu outro cigarro. Ela e sua mãe estão trepando? Perguntou o Sr. Thomas. Tenho quase certeza que sim. Foi o que eu achei, por causa do jeito como elas se olham. O que ele disse? Perguntou minha mãe com ansiedade. Ele perguntou se você e Liz são amigas, falei. Foi meio bobo, mas foi a única coisa em que consegui pensar rapidamente. Você vai nos contar sobre o segredo de Roanoke? Perguntei ao Sr. Thomas. Estou falando do livro todo, não só da parte secreta. Vou. Ele disse que vai contar. Falei para minha mãe, e ela tirou o celular e um gravadorzinho da bolsa. Ela não queria perder uma única palavra. Diz para ele falar o máximo de detalhes que puder. Minha mãe falou. Eu ouvi, disse o Sr. Thomas. Estou morto, mas não fiquei surdo. O short dele estava mais baixo do que nunca. Legal. Escuta, acho melhor você puxar o short, Sr. Thomas. Seu Bilal vai ficar gelado. Ele puxou o short, que ficou pendendo dos quadris ossudos. Está frio? Não estou sentindo. E sem mudança nenhuma no tom. Tia está começando a parecer velha, Jimmy. Não me dê o trabalho de dizer de novo que meu nome era Jamie. Só olhei para minha mãe e, Deus do céu, ela parecia velha. Ou estava começando, pelo menos.
Quando foi que isso aconteceu? Conta a história, falei. Começa do começo. Por onde mais eu poderia começar? Disse o Sr. Thomas. Capítulo 13. Levou 1h30 e quando acabamos eu estava exausto e acho que minha mãe também. O Sr. Thomas estava igual quando começamos, parado com aquela faixa amarela lamentável caindo por cima da pança e do short meio caído. Liz parou o carro no centro do portão aberto, com a luz do painel ligada. O que deve ter sido uma coisa boa, porque a notícia da morte do Sr. Thomas tinha começado a se espalhar e tinha gente aparecendo na porta para tirar fotos do chalé dos paralelepípedos. Uma vez, ela voltou para perguntar quanto tempo a gente ia demorar, e minha mãe fez sinal para ela ir embora. Mandou que ela fosse inspecionar o terreno ou qualquer outra coisa, mas na maior parte do tempo, Liz resistiu. Foi tão estressante quanto foi cansativo, porque nosso futuro dependia do livro do Sr. Thomas. Não era justo eu ter que carregar o peso daquela responsabilidade, não aos 9 anos, mas não havia escolha. Eu tinha que repetir tudo o que o Sr. Thomas dizia para minha mãe, ou melhor, para os dispositivos de gravação da minha mãe, e o Sr. Thomas tinha muita coisa a dizer. Quando ele me disse que conseguia guardar tudo na cabeça, ele não estava só se gabando. E minha mãe ficou fazendo perguntas, a maioria para esclarecer coisas. O Sr. Thomas não pareceu se importar. Não pareceu ligar, na verdade. Mas o jeito como minha mãe estava arrastando as coisas começou a me deixar meio puto. Além do mais, minha boca ficou seca demais. Quando a Liz levou para mim o resto da Coca-Cola do Burger King, eu tomei os poucos goles e dei um abraço nela. Obrigado, falei, devolvendo o copo de papel. Eu precisava disso. De nada. Liz tinha parado de fazer cara de tédio. Agora ela estava com cara pensativa. Ela não conseguia ver o Sr. Thomas. E acho que ela não acreditava totalmente que ele estivesse ali. Mas ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo, porque ela tinha ouvido um garotinho de 9 anos relatando um enredo complicado com uns 6 personagens importantes e pelo menos uns 20 e poucos secundários. E uma homenagem, sob a influência da planta Phaloris aquática, oferecida por um nativo americano gentil do povo Noronha, envolvendo Marty Betancourt, Purity Betancourt e Laura Goldhill, que acabou ficando grávida. A pobre Laura sempre se fodia mais que todo mundo. No final do resumo do Sr. Thomas, o grande segredo foi revelado. E era uma coisa incrível. Não vou contar o que era. Leia o livro e descubra por sua conta. Se você já não leu, claro. Agora vou dizer a última frase, disse o Sr. Thomas. Ele parecia tão vigoroso quanto antes. Se bem que vigoroso talvez seja a palavra errada para se usar como uma pessoa morta. Mas a voz dele tinha começado a ficar mais baixa. Só um pouco, porque eu sempre escrevo isso primeiro. É o farol por onde eu remo. Agora vem a última frase. Avisei minha mãe. Graças a Deus, disse ela. O Sr. Thomas levantou um dedo, como um grande ator de antigamente, se preparando para ler seu grande discurso. Naquele dia, um sol vermelho se pôs no povoado deserto, e a palavra entalhada que intrigaria gerações ardeu como se delineada em sangue. Croatoan. Diz para ela que é Croatoan em letras maiúsculas, Jimmy. Eu falei para ela, apesar de não saber exatamente o que delineada em sangue queria dizer. E perguntei ao Sr. Thomas se tínhamos acabado. Na hora que ele disse que sim, ouvi uma sirene rápida na frente da casa. 2 sons longos e um curto. Ah, Deus! Disse Liz, mas não com um pânico na voz. Foi mais como se ela estivesse esperando. Lá vamos nós. Ela estava com o distintivo preso no cinto e abriu a jaqueta para que ficasse visível.
Em seguida, foi até a frente e voltou com 2 policiais. Eles também estavam de jaquetas, mas com patches da polícia do condado de Worcester. Sebo nas canelas, é a polícia, disse o Sr. Thomas, e não entendi nada. Depois, quando perguntei para minha mãe, ela me disse que era uma gíria bem antiga. Esta é a Sra. Coughlin, disse Liz. Ela é minha amiga e era agente do Sr. Thomas. Ela me pediu para vir aqui porque estava com medo de alguém se aproveitar para roubar souvenirs. Ou manuscritos, acrescentou minha mãe. O gravadorzinho estava guardado na bolsa e o celular estava no bolso de trás da calça jeans. Um em específico, o último livro de uma série que o Sr. Thomas estava escrevendo. Liz olhou para minha mãe com uma expressão de já chega, mas minha mãe continuou. Ele tinha acabado de terminar e milhões de pessoas vão querer ler. Achei que era meu dever garantir que elas tivessem essa oportunidade. Os policiais não pareceram nada interessados. Eles tinham ido olhar o lugar onde o Sr. Thomas tinha morrido e também fazer com que as pessoas vistas no local tivessem um bom motivo para estar lá. Acho que ele morreu no estúdio, disse minha mãe, e apontou para La Petite Maison. Aham, disse um dos policiais. Foi o que nos disseram. A gente vai dar uma olhada. Ele precisou se inclinar e apoiar as mãos nos joelhos para me olhar no rosto. Eu era bem miudinho nesta época. Qual é o seu nome, meu filho? James Coughlin. Olhei diretamente para o Sr. Thomas. Jamie. Ela é a minha mãe. Eu segurei a mão dela. Você está matando aula hoje, Jamie. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se intrometeu na maior tranquilidade. Eu sempre o busco na saída da escola, mas achei que não ia conseguir voltar a tempo hoje, e a gente passou lá para pegar ele. Não foi, Liz? Isso aí, disse Liz. Policiais, nós não olhamos o estúdio e não sei dizer se está trancado ou não. A empregada deixou aberto com o corpo dentro. Disse o que tinha falado comigo. Mas me deu a chave dela e vamos trancar tudo depois de darmos uma olhada. Pode dizer a eles que ninguém fez nada comigo, não, disse o Sr. Thomas. Eu tive um ataque cardíaco. Doeu pra cacete. Eu não ia dizer nada disso. Eu só tinha 9 anos, mas nem por isso eu era burro. Tem a chave do portão também? Perguntou Liz. Ela estava toda profissional agora, porque estava aberto quando nós chegamos. Tem, e nós vamos trancar quando formos embora, disse o segundo policial. Foi uma boa ideia parar seu carro lá, detetive. Liz abriu as mãos como quem dizia que era só mais um dia de trabalho. Se vocês estiverem prontos para começar, nós não queremos atrapalhar. O policial que falou comigo disse: seria bom saber como é um manuscrito valioso, para cuidarmos bem dele. Essa era uma questão que a minha mãe podia resolver. Ele me mandou o original na semana passada em um pendrive. Acho que não tem outra cópia. Ele era bem paranoico. Era mesmo, admitiu o Sr. Thomas. O short dele estava caindo de novo. Que bom que vocês estavam aqui para ficar de olho, disse o segundo policial. Ele e o outro apertaram a mão da minha mãe e da Liz, e também a minha. Em seguida, seguiram pelo caminho do cascalho até a casinha verde onde o Sr. Thomas morreu. Depois descobri que muitos outros escritores morreram sentados em frente a uma escrivaninha. Deve ser uma ocupação de workaholics. Vamos nessa, campeão, disse Liz. Ela tentou segurar minha mão, mas não deixei. Vão ali para perto da piscina 1 minuto, falei. As 2. Por quê? Perguntou minha mãe. Olhei para ela de um jeito que acho que nunca tinha olhado antes, como se ela fosse burra. E naquele momento, eu achei que ela estava sendo burra. As 2 estavam, além de grosseiras pra caralho. Porque eu consegui o que você queria e preciso agradecer. Ah, meu Deus, disse minha mãe e bateu na testa de novo. O que eu estava pensando?
Obrigada, Regis. Muito obrigada. Minha mãe estava direcionando o agradecimento a um canteiro de flores. Então segurei o braço dela e a virei. Ele está ali, mãe. Ela disse obrigada de novo, e o Sr. Thomas não respondeu. Ele não parecia se importar. Ela foi até onde Liz estava, perto da piscina vazia, acendendo outro cigarro. Eu não precisava agradecer. Já sabia que as pessoas mortas estão cagando para coisas assim, mas agradeci mesmo assim. Foi sua educação, mas tinha outra coisa que eu queria. Sabe a amiga da minha mãe? Falei. A Liz. O Sr. Thomas não respondeu, mas olhou para ela. Ela ainda acha que eu estou inventando que te vi. Ela sabe que aconteceu alguma coisa esquisita porque nenhuma criança poderia inventar aquela história toda. Aliás, adorei o que aconteceu com George Treadgill. Obrigado. Ele merecia mesmo. Mas ela vai distorcer as coisas na cabeça dela para que no final seja do jeito que ela quer. Ela vai racionalizar. Se é assim que se chama, é assim. Bom, tem algum jeito de você mostrar para ela que está aqui? Eu estava pensando em como o Sr. Bucket coçou a bochecha quando a esposa o beijou. Não sei, Jimmy. Você tem alguma ideia do que vai acontecer comigo agora? Desculpa, Sr. Thomas. Não sei. Acho que vou ter que descobrir sozinho. Ele andou até a piscina onde nunca mais nadaria. Alguém talvez a enchesse quando o tempo quente voltasse, mas ele já estaria longe até lá. Minha mãe e Liz estavam conversando baixo e dividindo o cigarro da Liz. Uma das coisas que eu não gostava na Liz era que ela tinha feito minha mãe voltar a fumar. Só um pouco e só com ela, mas mesmo assim. O Sr. Thomas parou na frente da Liz, inspirou fundo e soprou. A Liz não tinha franja e o cabelo estava todo preso em um rabo de cavalo apertado, mas ela apertou os olhos como se faz quando o vento sopra na cara e também se encolheu. Ela teria caído na piscina, acho, se minha mãe não a tivesse segurado. Sentiu isso? Perguntei. Era uma pergunta idiota. Claro que ela tinha sentido. Foi o Sr. Thomas, que estava agora andando para longe de nós, na direção do escritório. Obrigado de novo, Sr. Thomas, gritei. Ele não se virou, mas levantou a mão para mim antes de enfiar no bolso do short. Eu estava tendo uma visão excelente do cofrinho dele. Era assim que a minha mãe chamava quando via um cara de jeans caído. E se isso foi informação demais para você, só lamento. Nós conseguimos que ele nos contasse em 1 hora tudo o que ele levou meses para inventar. Ele não podia dizer não, e talvez isso desse a ele o direito de nos mostrar a bunda. Claro que só eu consegui ver. Capítulo 14. Está na hora de falar sobre Liz Dutton. Então olha só. Olha só a dela. Liz tinha menos de 1,70 m, quase a mesma altura da minha mãe, com o cabelo preto até os ombros, quando não estava preso no rabo de cavalo que a polícia aprovava. E tinha o que alguns garotos da minha turma de 4º ano chamariam, se tivessem ideia do que estavam falando, de um corpão. Ela tinha um sorriso lindo e olhos cinzentos, que costumavam ser calorosos. A não ser que ela estivesse com raiva, claro. Quando ela estava com raiva, os olhos cinzentos ficavam frios, como um dia de chuva gelada no começo do inverno. Eu gostava dela porque ela sabia ser gentil, tipo quando minha boca e minha garganta estavam secas e ela me deu o que tinha sobrado da coca do Burger King sem nem eu precisar pedir. Minha mãe estava obcecada em pegar todos os detalhes do último livro ainda não escrito do Sr. Thomas na hora. Além disso, ela às vezes levava um carrinho Matchbox para minha coleção cada vez maior e de vez em quando se sentava no chão ao meu lado e brincava comigo. Às vezes, ela me dava um abraço e bagunçava meu cabelo. Às vezes, fazia cócegas até eu gritar pedindo para ela parar
ou eu ia acabar fazendo xixi na calça, o que ela chamava de regar a cueca. Eu não gostava dela porque, às vezes, principalmente depois da nossa ida ao chalé dos paralelepípedos, eu olhava e a via me observando como se eu fosse um inseto em uma lâmina de microscópio. Não havia calor nos olhos cinzentos dela nesses momentos. Ou quando ela me dizia que meu quarto estava uma bagunça, o que em geral estava mesmo, embora minha mãe não parecesse se importar. Nossa, até dói olhar, lhes dizia. Ou, você vai viver assim a vida toda, Jamie. Ela também achava que eu era velho demais para ter uma luz noturna, mas minha mãe encerrou essa discussão dizendo: deixa ele em paz, Liz. Ele vai parar quando estiver pronto. Mas o pior, ela roubava muito da atenção e do afeto da minha mãe, que antes eram para mim. Bem depois, quando li algumas das teorias de Freud em uma aula de psicologia no segundo ano da faculdade, me dei conta de que, quando criança, eu tinha uma fixação clássica pela mãe e via Liz como minha rival. Bom, Dan. Claro que eu sentia ciúmes e tinha bons motivos para isso. Eu não tinha pai, nem sabia quem era o filho da puta, porque minha mãe não falava dele. Depois, descobri que ela teve um bom motivo para isso. Mas na época, eu só sabia que somos você e eu contra o mundo, Jamie. Até ali chegar, claro. E lembre-se disto. Eu não tinha muito da minha mãe mesmo antes da Liz. Porque minha mãe estava ocupada demais tentando salvar a agência depois que ela e o tio Harry se foderam nas mãos do James Mackenzie. Eu odiava que ele e eu tínhamos o mesmo nome. Minha mãe estava sempre garimpando ouro no lodo, torcendo para encontrar outra Jane Reynolds. Posso dizer que gostar e não gostar estavam bem equilibrados no dia em que fomos ao chalé dos paralelepípedos, com gostar um pouco na frente por pelo menos 4 motivos. Os carrinhos e caminhões Matchbox não eram coisa pouca. Sentar entre elas no sofá e ver The Big Bang Theory era divertido e aconchegante. Eu queria gostar de quem minha mãe gostava. Liz a fazia feliz. Depois, olha essa palavra de novo, nem tanto. Aquele Natal foi excelente. Eu ganhei presentes legais das duas e almoçamos cedo no China Stack cedo antes da Liz ter que ir trabalhar. Porque ela disse, para o crime não tem feriado. E minha mãe e eu fomos até o prédio antigo na Park Avenue. Minha mãe manteve contato com o Sr. Bucket depois que nos mudamos, e às vezes nós 3 nos encontrávamos. Porque ele é solitário, dizia minha mãe. Mas sabe por que mais, Jamie? Porque a gente gosta dele, eu respondia. E era verdade. Nós fizemos a ceia de Natal no apartamento dele. Na verdade, sanduíches de peru com molho de cranberry do Zebar. Porque sua filha estava na costa oeste e não conseguiu voltar. Descobri mais sobre isso depois. E sim, porque a gente gostava dele. Como já posso ter contado, o Sr. Bucket era, na verdade, professor Bucket, agora emérito, que eu entendia que significava que ele estava aposentado, mas ainda podia andar pela NIU e dar umas aulas ocasionais na superespecialidade dele, que por acaso era literatura europeia e inglesa. Uma vez cometi o erro de chamar a matéria pela sigla lei, e ele me corrigiu dizendo que lei era o que a gente tinha que obedecer. Mesmo sem recheio de peru e só com cenouras de legumes, a refeição ficou gostosa e trocamos mais presentes depois. Dei um globo de neve para a coleção do Sr. Bucket. Depois, descobri que a coleção era de sua esposa. Mas ele admirou o globo. Agradeceu e botou na prateleira da lareira com os outros. Minha mãe deu para ele um livrão chamado The New Annotated Sherlock Holmes, porque quando ele trabalhava em tempo integral, dava uma aula chamada Ficção Inglesa Gótica e de Mistério. Ele deu para minha mãe um medalhão que disse que tinha sido da esposa. Minha mãe protestou e disse que ele devia guardar para a filha.
O Sr. Bucket disse que Chavan tinha ficado com todas as boas joias de Mona e, além disso, foi à roça, perdeu a carroça. Acho que isso queria dizer que, se a filha dele, pelo jeito como ele pronunciava, eu achava que o nome dela era Chivon, não podia se dar o trabalho de viajar para o leste, ela podia muito bem se danar. Eu meio que concordava com isso, porque quem sabia quantos outros natais ela teria com o pai vivo. Ele era mais velho do que Deus. Além do mais, pais eram meu ponto fraco, já que eu não tinha um. Sei que dizem que não se sente falta do que nunca se teve, e há certa verdade nisso, mas eu sabia que estava faltando alguma coisa. Meu presente do Sr. Bucket também foi um livro. Chamava-se 20 Contos de Fadas Sem Censura. Você sabe o que significa sem censura, Jamie? Uma vez professor, sempre professor, eu acho. Eu fiz que não. O que você acha? Ele estava inclinado para a frente com as mãos nodosas entre as coxas magrelas, sorrindo. Será que você consegue adivinhar pelo contexto do título? Sem cortes? Tipo, para maiores? Na mosca. Muito bem. Espero que não tenha muito sexo, disse minha mãe. Ele lê em nível de ensino médio, mas só tem 9 anos. Não tem sexo, só a famosa violência, disse o Sr. Bucket. Eu não chamava de professor naquela época, porque parecia arrogante. Por exemplo, na história original da Cinderela, que você vai ver no livro, as irmãs malvadas. Minha mãe se virou para mim e fingiu sussurrar. Alerta de spoiler. O Sr. Bucket nem quis saber. Ele tinha entrado no modo professor. Eu também não me importei. Era interessante. No original, as irmãs malvadas cortam os dedos dos próprios pés para tentar fazer o sapatinho de cristal caber. Eca! Falei isso de uma forma que significava que horror, conta mais. E o sapatinho de cristal não era de cristal, Jamie. Isso parece ter sido um erro de tradução que foi imortalizado pelo Walt Disney, o homogeneizador do conto de fadas. O sapatinho, na verdade, era feito de pele de esquilo. Uau! Falei. Não era tão interessante como as irmãs cortando os dedos dos pés, mas eu queria que ele continuasse falando. Na história original do Príncipe Sapo, a princesa não beija o sapo. O que ela faz é... Chega, disse minha mãe. Deixa ele ler as histórias e descobrir sozinho. É sempre melhor mesmo, concordou o Sr. Bucket. E podemos conversar depois, Jamie. O senhor quer dizer que vai falar enquanto eu escuto? Pensei, mas não teria problema nenhum. Que tal um chocolate quente? Perguntou minha mãe. Também é do Zeba, e eles fazem o melhor do mundo. Posso esquentar em 1 minuto. Vem, Macduff, disse o Sr. Bucket, e que por todos sejam amaldiçoados quem primeiro gritar, estou cansado. Isso queria dizer sim, e nós tomamos o chocolate com chantilly. Na minha lembrança, esse foi o meu melhor Natal da infância. Desde as panquecas de Papai Noel que Alice fez de manhã até o chocolate quente no apartamento do Sr. Bucket, no mesmo andar onde eu e minha mãe morávamos antes. A véspera de Ano Novo também foi boa, mas dormi no sofá entre minha mãe e Alice, antes da bola descer na Times Square. Tudo ótimo. Mas em 2010, as brigas começaram. Antes disso, as duas tinham o que minha mãe chamava de discussões animadas, em geral sobre livros. Elas gostavam de muitos escritores em comum. O que as uniu foi o Regis Thomas, lembra? E dos mesmos filmes. Mas a Liz achava que a minha mãe se focava demais em coisas como vendas e adiantamentos e os registros de sucesso dos escritores e não nas histórias. E ela ria do trabalho de alguns clientes da minha mãe, chamando de subliteratura. Minha mãe respondia que os escritores de subliteratura pagavam o aluguel e a conta de luz, sem mencionar que pagavam pelo lar onde o tio Harry marinava no próprio xixi. Depois,
As brigas começaram a se afastar do terreno mais ou menos seguro de livros e filmes e a ficarem mais acaloradas. Algumas eram sobre política. Liz amava um congressista chamado John Boehner. Minha mãe o chamava de John Brocha, que era como uns garotos que eu conhecia chamavam Pinto Mole. Talvez ela estivesse falando do pincel, mas acho que não. Minha mãe achava Nancy Pelosi, outra política que você deve conhecer porque ela ainda está na ativa, uma mulher corajosa que trabalhava em um meio masculino. Liz a achava uma bostinha liberal qualquer. A maior briga que elas tiveram sobre política foi quando Liz falou que não acreditava totalmente que o Obama tinha nascido nos Estados Unidos. Minha mãe a chamou de burra e racista. Elas estavam no quarto de porta fechada. Era lá que a maioria das discussões acontecia, mas as vozes estavam altas e eu ouvi cada palavra na sala. Alguns minutos depois, Liz foi embora, batendo a porta ao sair, e só voltou quase uma semana depois. Quando voltou, elas fizeram as pazes, no quarto, com a porta fechada. Eu também ouvi isso porque a parte de fazer as pazes era bem barulhenta. Tinha gemidos e risadas, e o barulho das molas da cama. Elas também discutiam sobre táticas policiais, e isso foi alguns anos antes do Black Lives Matter. Esse era um ponto sensível para Liz, como você pode imaginar. Minha mãe condenava o que chamava de perfilamento racial, e Liz dizia que só se pode desenhar um perfil se as feições estiverem claras. Não entendi na época e não entendo agora. Minha mãe disse que quando pessoas negras e pessoas brancas eram sentenciadas pelo mesmo tipo de crime, os negros recebiam sentenças mais pesadas e às vezes os brancos nem chegavam a ser presos. Liz respondeu dizendo: "Me mostra uma avenida Martin Luther King em qualquer cidade e eu te mostro que é uma área de alta criminalidade." As discussões começaram a ter intervalos menores. E mesmo na minha tenra idade, eu sabia o grande motivo disso. Elas estavam bebendo demais. Os cafés da manhã com comidas quentes, que minha mãe fazia de 2 a 3 vezes por semana, praticamente pararam. Eu acordava de manhã e elas estavam sentadas usando os roupões iguais, curvadas sobre as canecas de café, os rostos pálidos e os olhos vermelhos. Havia 3, às vezes 4 garrafas vazias de vinho no lixo com guimbas de cigarro dentro. Minha mãe dizia: "Bebe um suco e come cereal enquanto eu me visto, Jamie." E Liz mandava que eu não fizesse muito barulho, porque a aspirina ainda não tinha começado a fazer efeito. A cabeça dela estava estourando e ela teria inspeção ou teria que fazer tocaia por causa de algum caso. Mas não da força-tarefa do Tamper. Ela não conseguiu entrar. Eu tomava meu suco e comia meu cereal quieto, como um ratinho nessas manhãs. Quando minha mãe estava vestida e pronta para me levar para a escola, ignorando o comentário da Liz que eu estava grande o suficiente para ir sozinho, já estava começando a voltar ao normal. Tudo isso me parecia comum. Acho que o mundo só começa a entrar em foco quando temos 15 ou 16 anos. Até lá, a gente aceita o que vem e segue o baile. Aquelas 2 mulheres de ressaca curvadas na frente do café era como eu começava o dia em algumas manhãs, que acabaram virando muitas manhãs. Eu nem reparei no cheiro de vinho que começou a penetrar em tudo. Só uma parte de mim deve ter reparado, porque, anos depois, na faculdade, quando meu colega de quarto derramou uma garrafa de Zinfandel na sala do nosso apartamentinho, tudo voltou e foi como levar uma porrada na cara com uma tábua. O cabelo embaraçado da Liz, os olhos fundos da minha mãe. O fato de eu saber que tinha que fechar o armário do cereal lenta e silenciosamente. Falei para o meu colega de quarto que ia até o 7-Eleven comprar um maço de cigarros. Sim, acabei incorporando esse mau hábito.
mas precisava mesmo me afastar daquele cheiro. Se pudesse escolher entre ver mortos, sim, eu ainda vejo, e as lembranças trazidas pelo cheiro de vinho derramado, eu escolheria os mortos, sem nem piscar a porra dos olhos. Capítulo 15. Minha mãe passou 4 meses escrevendo O Segredo de Roanoke com um gravador de confiança sempre do lado. Perguntei uma vez se escrever o livro do Sr. Thomas era como pintar um quadro. Ela pensou e disse que era mais como aqueles quadros de pintar seguindo os números, quando a gente só precisa seguir as instruções e acaba com uma coisa que está supostamente pronta para ser emoldurada. Ela contratou uma assistente para poder trabalhar no livro praticamente em tempo integral. E me disse em uma das nossas caminhadas da escola para casa, que foram o único ar fresco que ela tomou no inverno de 2009 e 2010, que não tinha dinheiro para contratar uma assistente, mas não podia se dar ao luxo de não contratar. Barbara Mans tinha acabado de estudar inglês na Vassar College e estava disposta a ralar pela agência por um salário mequetrefe só pela experiência. E, na verdade, ela era muito boa, o que foi uma grande ajuda. Eu gostava dos grandes olhos verdes dela, que achava lindos. Minha mãe escreveu, minha mãe reescreveu, minha mãe leu os livros de Roanoke e praticamente mais nada durante aqueles meses, querendo se imergir totalmente no estilo Regis Thomas. Ela ouvia minha voz. Voltava e adiantava a gravação. Ia preenchendo a imagem. Uma noite, no meio da segunda garrafa de vinho, eu a ouvi dizer para Liz que, se precisar escrever mais uma frase no estilo seios firmes e empinados com mamilos rosados, ficaria maluca. Ela também tinha que atender às ligações comerciais. E uma vez do Page 6 do New York Post, sobre o estado do último livro do Thomas, porque havia boatos de todos os tipos se espalhando. Relembrei vividamente tudo isso quando Sue Grafton morreu sem escrever o livro final da série policial das letras do alfabeto. Minha mãe dizia que odiava ter que mentir. Ah, mas você faz isso tão bem. Lembro de lhes dizer. O que a fez ganhar um dos olhares gelados que eu via cada vez mais no rosto da minha mãe no final do relacionamento delas. Ela também mentiu para a editora do Regis. Disse que o Regis falou pouco antes de morrer que o manuscrito de segredo devia ser mantido guardado e longe dos olhos de todo mundo, exceto da minha mãe, claro, até 2010, para que o interesse dos leitores crescesse. Liz disse que achava a desculpa meio ruim, mas minha mãe disse que daria certo. A Fiona nunca editou os livros dele mesmo, disse ela, falando de Fiona Yarbrough, que trabalhava na Doubleday, editora do Sr. Thomas. O único trabalho dela era escrever uma carta para o Regis depois que recebia cada manuscrito, dizendo que ele tinha se superado de novo. Quando o livro foi finalmente entregue, minha mãe passou uma semana andando de um lado para o outro e sendo ríspida com todo mundo. Eu não fui excluído dessa rispidez. Esperando Fiona ligar e dizer: Regis não escreveu este livro. Não parece nem um pouco o estilo dele. Acho que foi você, tia. Mas no fim das contas, deu tudo certo. Fiona não percebeu ou não se importou. E os críticos não suspeitaram de nada quando o livro entrou em produção e foi lançado no outono de 2010. Publishers Weekly. Thomas guardou o melhor para o final. Kirk's Review. Os fãs de ficção histórica tiraram a sorte grande. Dwight Garner, do New York Times. A prosa lenta e insípida é típica de Thomas, o equivalente a um prato enorme de comida do buffet de um restaurante duvidoso de beira de estrada. Minha mãe não ligou para as críticas. Ela só queria saber do adiantamento enorme dos direitos autorais renovados dos volumes anteriores da série Roanoke.
Ela reclamou muito de só receber 15% depois de ter escrito o livro todo. Mas sua pequena vingança foi dedicar o livro para si mesma. Porque eu mereço, disse ela. Não tenho tanta certeza, disse Liz. Se você pensar bem, Ti, você só foi a secretária. Acho que devia ter dedicado ao Jamie. Isso fez Liz ganhar outro olhar gelado da minha mãe. Mas achei que ela tinha certa razão. Se bem que, se pensarmos bem mesmo, eu também só fui o secretário. O livro continuou sendo do Sr. Thomas, morto ou não.